Olá, nós estamos aqui com Descompressão Corporativa. Eu tenho o prazer de estar aqui comigo com um amigo, com uma pessoa que eu admiro muito. Ele é empreendedor, ele fez parte de várias formações de institutos que a gente vai contar aqui e é casado com a Flávia, pai da Marina e do Léo. Então, nós vamos bater um papo hoje com o Ricardo Glass. Oi, Prazer estar aqui. Beleza. tô super feliz, obrigada por você estar com seu tempo aqui com a Prazer. gente. Glass, queria que você contasse um pouquinho de você, contasse um pouquinho da formação da Okena. Eu sei que você também contribuiu muito com a formação do Sistema B, do Capitalismo Consciente, é cofundador das duas entidades e de outras, né? Como do Samuel Klein. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre essas coisas Só todas. isso? Você quer que eu conte? Você está com tempo? Estamos. Essa pergunta foi muito abrangente, Adri, mas vamos lá. Eu acho que a gente, de alguma forma, na vida, a vida, na verdade, é uma questão de encontro, né? E às vezes a gente se encontra com circunstâncias que nos fazem ir de encontro a nós mesmos. E aí todas as minhas escolhas foram meio que saindo desse lugar. Foi a partir de um evento difícil para mim de lidar, que eu fui me entendendo como pessoa e aí fui fazendo escolhas, me conectando com aquilo que fazia mais sentido para mim. Você tem razão, a minha pergunta foi muito abrangente. Se você puder contar um pouquinho, né, do que te levou para escolher entrar por esse caminho. Legal. Então, como eu disse, eu tive uma história aí, eu trabalhei com meu pai por muito tempo e, e aí ele resolveu vender a empresa. Eu era diretor dessa empresa, fiquei diretor da empresa, que foi o resultado da fusão que a gente fez com uma outra empresa. Fiquei um executivo dessa outra empresa, virei diretor comercial dessa empresa, uma empresa grande. E aquilo lá, de alguma forma, já começou a me mexer com nos sentidos das coisas que eu fazia. Mas antes disso até, isso tudo aconteceu porque eu tive uma perda muito importante. Eu perdi meu primo com 27 anos, a gente tinha 3 meses de diferença. Meu primo era um dos meus melhores amigos. E, cara, perder alguém com 27 anos é uma coisa... E na verdade, perder alguém já é muito duro. Alguém tão próximo, que fazia tão parte da minha vida. Mas tem um componente aí importante para mim que tem mais a ver com... Eu nunca imaginei que minha vida pudesse acabar com 27 anos também. A dele acabou, a minha também pode acabar. Então, como a gente tinha uma idade muito próxima, aquilo lá ficou... Eu me apropriei muito daquilo. E se minha vida pode acabar agora, então o que eu estou fazendo aqui? Desse jeito, nesse momento. Antecipou uma reflexão de vida, né? Eu costumo dizer que eu trouxe a vida para valor presente. Não sei se você entende de matemática Sim. financeira, mas é isso. Eu achei que eu fosse viver até então 80, 90 anos, como todo mundo imagina. Ninguém nem pensa na morte com essa idade. E eu comecei a construir uma relação muito íntima com a morte, a partir deste lugar. E foi lindo, porque eu comecei a revisitar todas as minhas escolhas, ver o que fazia sentido. E então comecei um movimento muito profundo interno, assim, no meu mundo interno, de aqueles movimentos clássicos, né? Terapia. Eu fiz terapia com muita intensidade, mergulhei nesse processo. Comecei a me aprofundar nesse mundo da espiritualidade. E aí, depois de alguns anos, eu tive um AVC também. Já te contei isso? Do AVC eu não me lembro, do seu primo sim. Então, enquanto eu estava vivendo essa revolução interna aqui, eu vivia a minha vida como se nada tivesse acontecendo fora. As pessoas não percebiam que eu estava vivendo essa revolução toda. Mas quando eu tive AVC, eu percebi que não tem uma coisa, outra coisa, outra coisa.
Então aí eu vi que podia acontecer comigo mesmo, eu quase morri mesmo. No jogo de São Paulo, para quem não é São Paulo, foi na semifinal da Libertadores. Para quem não é São Paulino jamais vai saber a emoção que é, mas enfim, só lamento. Mas ganhou o jogo naquele dia? A gente tava sobrando naquele dia, é muita emoção. Mas foi uma sucessão de acontecimentos aí a partir do meu AVC e tal, fui descobrir depois, enfim. Mas foi grave, mas não grave o suficiente para me deixar sequelado. Quase, mas não dá nem pra perceber, né? Eu tô brincando, não tenho sequela. Graças a Deus. Mas aí eu voltei pro trabalho e falei, putz, esse trabalho não tá fazendo mais sentido para mim. Desse jeito, nesse formato, com esta lógica a sensação que eu tava na rodinha do hamster, assim, sabe? Uhum. Pedalando, descansava, pedalava. E aí, o resultado disso tudo, no final do dia, era deixar o acionista mais rico. Pô, será que era essa a minha missão de vida? Deixar o acionista da empresa mais rico? O fundo de investimento? Será que é para isso que eu devo trabalhar? Eu gostava muito do que eu fazia, mas não com aquele time, com aquela organização, com aquela lógica, com aqueles valores. E que eu não acho que são ruins nem bons. Eu não quero aqui fazer juízo de valor, porque eu acho que ninguém é dono da verdade. E até acho que eu fiz um curso recentemente de teoria integral do Ken Wilber. Sim. Putz, adorei. Recomendo muito o professor Ari. Incrível, se alguém estiver procurando isso. E tem uma coisa que o Ken Wilber diz que é muito legal. Que se você olhar para o que Buda dizia, você vai falar, putz, maravilhoso, isso aqui é incrível. Aí você olha para o que... Eu acho que o exemplo dele é Einstein. O Freud, acho que era Freud. E são meio maravilhoso também, faz todo sentido. E são meio antagônicos os pensamentos. Eu falo, putz, não dá para acreditar nas duas coisas. Mas dá, porque ninguém tem toda a verdade. Todo mundo está parcialmente certo. Qual é a parcela de certeza? Então, não quero aqui ficar julgando modelos. Mas o que eu tenho claro para mim é o seguinte: para mim fazia muito mais sentido. Na verdade, eu rompi com o mundo dos negócios. Eu gosto de fazer negócios, me vejo nesse mundo, faz todo sentido para mim. Mas daquele jeito, daquele lugar, aquilo lá perdeu todo sentido para mim. E aí, eu não vou aqui ficar entrando a fundo em todo esse caminho, mas eu saí da empresa e fiquei no escuro, meio, puta, e agora? O que vai ser? E esse processo foi muito engraçado, fui perceber depois, até alguns anos depois. Ele começou com uma viagem para a China, 3, 4 meses depois que eu fiz um processo de mentoring e tal, e aí fazia sentido ir para a China, porque, putz, dá para ficar muito rico trazendo coisas da China, fazendo negócio da China. E de fato dá mesmo. Mas em detrimento do quê, né? Então, você usando mão de obra semi-escrava tal, e poluindo o mundo. Aquela lógica para mim não parou de pé. Eu falei, putz, se eu não estou disposto a fazer isso, então, e agora? O que aconteceu comigo? Depois de 4 anos, eu me vi fazendo uma viagem para a Índia. Na verdade, eu fui perceber 2 anos depois, que começou com o processo indo para a China, buscando as respostas fora. E esse ciclo meio que se encerrou numa viagem mais profunda. Fiquei 3 meses na Índia. Que legal. E para tentar encontrar as respostas dentro mesmo. Eu já estava muito nesse processo. Para dizer que eu te encontrei, talvez eu não tenha encontrado, mas enfim. Só para entender o quanto esse movimento foi simbólico, né? Primeiro você procura as respostas todas fora. O que o mundo pode me oferecer? Onde estão as oportunidades? E, na verdade, eu só consegui encontrar paz quando eu entrei em paz com as minhas questões. Você ficou em algum ashram? Não. Fiquei no ashram, também. Fui para o Butão, fui para, enfim, Nepal, e fiquei no ashram. Fiz uma parte turística também. Então, tudo isso para dizer o seguinte: esse gatilho inicial desta dor, eu acho que a gente pode... tem várias formas da gente despertar
pro que de fato importa na vida, né? A dor talvez seja talvez seja o melhor presente que a gente recebe da vida. É uma dor muito profunda, com a potência suficiente para te fazer se mexer. Porque às vezes não é tão potente, às vezes não é tão forte. E também não pode ser muito, senão também você pode Senão você entra num processo errar da dose. de autodestruição. Exatamente. Você entra num processo depressivo, tal, enfim. Exatamente. Se fecha no seu mundo. Que muitas pessoas viveram isso durante a pandemia. Total. Vivem isso sempre, né? Putz, eu acabei de vir de táxi pra cá e o taxista, coitado, tinha acabado de perder o filho de Covid, Nossa. com 29 anos. Nossa. Acabado, não, perdeu no passado. Cheio de problema. E aí eu lembrei de um outro taxista que eu peguei na semana retrasada, que também estava nesse ciclo, e ele me contou que ele perdeu o movimento das pernas, não podia trabalhar. E ele não tinha dinheiro, não tinha plano de saúde, e começou a fazer fisioterapia, não conseguia mais pagar a fisioterapia. O que ele fez? Ele pegou no YouTube, começou a fazer fisioterapia em casa, se curou sozinho, Nossa. a mulher dele ajudando ele, e o filho de 22 anos vai se formar em TI, alguma coisa, uma área de tecnologia da informação, não sei, não é TI. Daqui 6 meses, só que o moleque já tá ganhando ele tá orgulhoso, R$25.000 por mês. Nossa, que legal. Um menino de 21 anos, nem 22 anos. Então a vida dele mudou completamente. Então, um tava vibrando e o outro tava num momento... Então, não é só a Covid que faz isso, entendeu, Adri? Acho Sim. que todo mundo tem circunstâncias na vida e a gente não pode nunca menosprezar as circunstâncias que cada um tá vivendo, inclusive. Verdade, verdade. Não tem dor maior e dor menor, cada um sente Não a dá dor. para comparar. É isso. Dor é dor. Dor é dor. Mas eu recebi esse presente, as avessas aí. E você usou a seu favor. De uma dor tão forte que talvez não tivesse outra opção. Como é que eu ia sair daquele lugar? Entendeu? Mas também você usou ela de uma forma para se desenvolver. Ou será que eu recebi recursos ou tenho recursos para isso? Tem gente que não tem. Não é mérito também, entendeu? Eu acho que é a vida como ela se apresenta. E para mim foi um... Eu tendo a ver como um mérito seu, porque você usou isso de uma forma positiva, de crescimento. Eu acho que a gente sempre tem escolhas. E você escolheu um caminho, que é um caminho de usar isso para crescimento. Eu acho também, mas se você for olhar de uma forma mais profunda, talvez eu não tivesse escolha. Talvez esse era o único caminho que apareceu para mim. E talvez para outras pessoas elas também não têm escolha. Talvez a escolha seja se afundar. Porque não consegue encontrar outro caminho. Mas mesmo quando você não faz nada, você já está escolhendo, né? Sempre. A gente acorda, já está escolhendo tudo. E acho que as minhas escolhas têm muito a ver com esse lugar que você trouxe agora. De estar presente aqui e fazendo escolhas com mais consciência. Isso. É bem isso mesmo. E aí, como é que você chegou na Okena? Então, eu só consegui fazer as pazes com esse mundo dos negócios quando eu entrei em paz com o meu mundo interno, de alguma forma. Que não é um caminho trivial. Não é. Não é mesmo. Inclusive, para me reconectar, eu experimentei muitas outras possibilidades de escolhas de vida, de carreira, mas eu tenho essa coisa de fazer negócio, eu gosto. Uhum. Então, para fazer as pazes com isso, foi até mais difícil do que fazer a primeira escolha, sabe? Putz, será que é isso mesmo que eu vou fazer? Tem que até rever como é que eu lido com o negócio. É o que Isso, eu penso sobre os negócios. Exatamente isso. Quer dizer, eu tenho uma outra forma de Então, pensar você está negócio. respondendo. É isso. Eu só consegui entrar em paz com isso quando eu percebi que eu poderia usar os negócios para gerar o impacto positivo que eu imaginei que eu pudesse. Assim como indivíduo, como a gente estava falando das próprias escolhas, de cada uma das escolhas que a gente faz, gera um impacto no mundo. Cada decisão de compra, você prioriza, você beneficia. Quem fabricou isso aqui, você sabe? Não, né? Não. Tem um monte de gente trabalhando para fabricar isso. Sim. Tem uma empresa que paga imposto ou não paga imposto. Sim, tem um ciclo todo. Tem uma cadeia de interdependência. Sim. Que cada escolha que a gente faz, a gente potencializa o mundo que a gente quer. Verdade. Então, quanto mais consciente a gente é das escolhas que a gente está fazendo, óbvio que isso é impossível, eu carrego as minhas incoerências com uma certa paz. Uhum. Tem uma série de incoerências, muitas. Mas eu lido com elas, de alguma forma, porque não dá para eu saber de onde que vem a caneca.
E nem quero ficar perdendo meu tempo, às vezes, com isso. Mas eu procuro, de alguma forma, e aí a minha escolha de trabalho, que é onde eu vou dedicar a maior parte da minha energia, vem deste lugar. A serviço do que eu estou? De gerar o quê? De trazer o quê? É ganhar dinheiro? Para mim não tem sentido eu trabalhar para não ganhar dinheiro. Eu fiz muito trabalho voluntário, trabalhei em diversas organizações sociais, ajudei a fundar o Instituto Arredondar e mais algumas, enfim, participei de muitas organizações sociais por acreditar que sim, existe um lugar de altruísmo e filantropia, mas ele tem uma capacidade limitada de transformar o mundo. Eu entendo que o único lugar que tem a capacidade, tem um potencial de fato de transformar a realidade que a gente vive é o mundo dos negócios. Porque o governo usa o dinheiro que os negócios geram. E as ONGs dependem do governo e das empresas. Sim. Então, o único setor que consegue, de fato, gerar riqueza e gerar transformação, a gente só está aqui hoje, que tem esse estúdio com essas coisas, com uma câmera, porque tem alguém fazendo aquilo. Só estou tendo ar-condicionado porque tem uma empresa que desenvolveu isso, a tecnologia só consegue se desenvolver porque tem uma roda girando. Sim. Então, os negócios transformam o mundo e as relações, mais do que tudo. E falei, puta, é aqui que eu quero trabalhar. Então, é aqui que eu faço as pazes com o mundo dos negócios e é aqui que faz sentido eu intervir e dar a minha contribuição. Muito lindo. E aí o Kena veio desse lugar, junto com o envolvimento em todos esses movimentos que você mencionou, que eu, de alguma forma, ajudei a cofundar o Conscious Capitalism para o Brasil, o capítulo brasileiro. Estou perto e ajudando a construir o movimento do Sistema B desde o início aqui no Brasil. Super entusiasmado e engajado, com vários papéis lá na governança. E organizações filantrópicas, enfim, entendo que, de alguma forma, tem uma questão de você se doar e tem uma questão de você estar agindo como engrenagem para a transformação do sistema, que vai além da transformação social. É socioeconômica, ambiental, em geral, em tudo. Eu acho que muitas pessoas que estão nos assistindo aqui, elas não conhecem o que de fato faz um capitalismo consciente, um sistema B, o Instituto Arredondar. Se você puder contar um pouquinho, né? Super. Com prazer. Depois eu te conto do Kena. Por que eu montei o Kena? De onde que vem o Kena? Que eu esqueci que você perguntou. Tá bom. Mas é que tá tudo tão interligado, tá tudo ligado, né? Por isso é isso. Quando a gente, de alguma forma, encontra esse lugar no mundo interno, tudo que a gente faz, de alguma forma, vem desse lugar. A escolha reverbera desse lugar. Sim. Então, todas essas histórias se conectam. Sim. O Instituto Arredondar, eu entendia que a única forma de você sair da zona de conforto para... Acho que o trabalho voluntário e a cultura de filantropia, de doação, são talvez o lugar de maior desconforto para o ser humano. Porque quando você faz um trabalho voluntário, isso eu percebi quando eu fiz alguns, você vai muito se doar. E quando você vai lá, na verdade, você recebe muito mais do que você dá. Mesmo, todo mundo fala isso. É verdade. Isso é assim. É uma conta que a gente não consegue entender. Então, essa sensação do doar, ela é uma coisa mais espiritual até na minha cabeça. Então, tem gente que critica muito o dízimo, por exemplo, e o bolso é a parte do corpo que mais dói, né? Então, você dar dinheiro e estimular uma cultura de doação, onde você consegue enxergar os outros que estão à sua volta, não é tudo sobre você. E não dá para você, de alguma forma, imaginar alguma possibilidade de um mundo que não é interdependente. Todo mundo depende de todo mundo. Tudo depende de tudo. Sim. Então, qual é a tua parcela de contribuição, né? Por mais que você ganhe R$1.000 por mês, R$10 por mês não vai te fazer te tirar o conforto que você precisa. E por aí vai, né? Eu acho que eu de alguma forma, me engajei nessa causa da ajudar a construir a cultura de doação, e aí eu vim muito motivado a construir uma organização que, de alguma forma, fizesse de um jeito... Meu jeito de fazer é sistêmico. Eu não gosto de fazer um trabalho isolado do mundo e franciscano. Tá. E eu sou um cara de visão sistêmica, de olhar sistêmico, de querer participar de coisas... fazer coletivamente. Isso. Não só coletivamente e colaborativamente, mas
de alguma forma, sentir que eu estou contribuindo para uma mudança relevante para o quadro que aí está exposto. As coisas que me incomodam. Então, contribuir para o estímulo de uma cultura de doação, para mim, era uma coisa muito importante. Então, eu comecei com um grupo, com um amigo, a construir uma organização, e aí a gente descobriu que tinha uma outra turma fazendo, igualzinho, e a gente se juntou. E Você está falando de do qual? Instituto Arredondar. Do Arredondar. E aí ele está voando sozinho hoje já, enfim, super orgulho. E o propósito dele? O propósito do Instituto Arredondar é democratizar a doação. Porque é o seguinte, o Arredondar faz o que ele faz? Ele coleta micro doações no ato da compra, que é um ato que teoricamente você está fazendo para você, de você compartilhar parte daquilo que você está recebendo com uma causa mais importante, uma causa importante para você. Então, o Arredondar, a gente estabeleceu que a doação é de no máximo 99 centavos. Então, se tua conta deu 0,1 centavo, você pode arredondar até a próxima casa decimal. Legal. Então a gente não faz diferença quanto você compra. Se você compra uma bolsa de R$15.000, 392,20 centavos, você vai arredondar os mesmos 80 centavos que o cara comprou um biscoito por 2,20. E dá oportunidade para que a gente colete essas moedinhas e distribua de forma organizada, responsável, com diligência, e garanta que chegue na ponta. E a gente também queria muito que o recurso fosse organizacional, para organização e não para um projeto específico. Hoje esse mundo dos recursos filantrópicos é um mundo muito difícil para as organizações, porque o dinheiro vem sempre carimbado. Ele vem sempre com uma cara... você precisa se inscrever num edital da Petrobras que tem essas características. Aí você vai lá e faz uma... E a ONG acaba virando uma concha de retalho, porque é um pouquinho desse projeto, um pouquinho desse projeto, e é assim que ela vai conseguindo o dinheiro dela para sobreviver. E a gente entendia que o cara às vezes precisava comprar Kombi. Às vezes o cara precisa pagar o salário da faxineira. E como é que ele bota isso no projeto? Então, é uma relação de absoluta confiança nas organizações. Óbvio que a gente tem um trabalho muito sério de auditoria, tal, de prestação de contas, mas a gente está preocupado com a causa que ela está oferecendo. De fazer diferença na vida de determinadas pessoas. Isso, ou causas, ou meio ambiente, enfim. A gente trabalhava muito na época, não tinha os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. E aí, quando virou ODS, então hoje a gente, não sei, eu estou um pouco distante lá, não sei como é que está hoje, mas na época tinham que ser causas alinhadas aos grandes desafios da humanidade. Tá. Esse que é o ponto. Então as organizações se inscrevem e aí tem os critérios de seleção das organizações e passam a ser auditados e passam a receber os recursos que são esses centavos coletados de diversas fontes diferentes. Isso é arredondar. Muito bom. Instituto Capitalismo Ideia Consciente. fantástica, maravilhosa. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Incrível. Às vezes são as coisas mais simples que a gente vê. E parece muito simples, né? É muito simples. Mas para botar de pé... Mas para ter uma ideia simples é incrível isso. O desafio que foi botar isso de pé. Eu imagino. Nossa, o Ari e a Anina fizeram um trabalho maravilhoso. Putz, super orgulho deles. Eles fizeram um trabalho incrível mesmo e muito profícuo, profissional e foram tirando as pedrinhas do caminho. Maravilhoso. Vamos falar do capitalismo consciente? Vamos. Tava lá desde 2013, acho que você junto. A gente juntos. Foi lá que a gente se conheceu. Foi. A gente se acha mesmo, a gente se chamava de líderes conscientes, né? É verdade. Mas essa é uma coisa que a gente nunca consegue chegar lá, né? Tá Jamais. Mas acho que a gente... Todos somos um work in progress, né? Ninguém tá pronto. Ninguém chegou lá. Não. E cada vez que vai andando mais, eu sinto que falta. Cada vez eu sinto que falta. Eu percebi isso muito também, André. Ressoa muito para mim isso que você trouxe. Que eu fui percebendo que nessa busca de autoconhecimento, pelo autoconhecimento, a gente imagina que a gente tem esse conhecimento aqui, né? Isso aqui que está fora aqui é o que a gente não conhece. Sim. Quanto mais a gente vai expandindo o nosso conhecimento, vai aumentando a superfície de coisas que a gente não conhece. Verdade. E não diminuindo. Verdade. Então, quanto mais a gente sabe,
menos mais a gente sabe, descobre que a gente não sabe mesmo. É isso. E é muito isso. Isso é Sócrates, né? É. Enfim, eu acho que a gente está, de alguma forma, nesse caminho. E se assume nesse lugar. Está buscando desenvolvimento. E eu sinto também que tem uma autoexigência, né? Pelo menos para mim isso acontece muito, de uma autoexigência de que tem que dar conta de determinadas coisas de uma determinada maneira que tem a ver com o nível de consciência que a gente se encontra. E aí, para mim, tem sempre algo a mais que precisa ser desenvolvido. Então, às vezes, você olha para trás, você fala, eu andei. Mas quando você olha para frente, você tem um universo, uma avenida imensa de coisas que você... Isso te traz angústia? Às vezes traz um pouco de angústia, porque eu quero dar conta de algumas coisas, e às vezes não, porque quando você olha o que você tem, né, tem um pouco de gratidão pelas coisas que você conseguiu, isso traz um pouco de calma. Então é uma coisa que as duas coisas andam. Mas a angústia, ela não me faz mal, porque ela também me motiva a continuar. Esse desconforto, como a gente está falando da dor, também tem um desconforto na medida certa. Né? Qual é a medida que eu tenho que me desconfortar também para continuar evoluindo? Que eu não posso também estar no quentinho, no conforto, porque senão eu também me acomodo. Então eu tenho que ter Você essa... nunca ia conseguir ficar no quentinho. Não. Eu costumo... Para mim, eu tive uma descoberta na minha vida em algum momento, nesse meu processo aí, que eu descobri que existia um conceito chamado de angústia existencial. Aquilo foi a descoberta mais libertadora da minha vida. Porque eu vivia nesse lugar muito. Vivo nesse lugar muito, né? E aí eu descobri que não era só meu. Que é uma coisa comum. Pode me incluir. Os filósofos. Que refletem sobre a vida. E aquilo lá foi libertador para mim porque a angústia existencial, de alguma forma, é um jeito de estar no mundo, né? E não adianta eu querer encontrar paz. Ela nunca vai existir. E aí eu fiquei em paz. Com isso. É porque quando você já não está já está buscando uma paz, que ela está na angústia, você já está com angústia. É isso. Porque vai gerando... É exatamente isso. É exatamente isso. Então, óbvio que a gente desenvolve recursos para lidar com isso, né? Medita, faz as práticas de contemplação e tal. Você vai desenvolvendo técnicas e formas de lidar quando a angústia está mais presente. Mas, cara, ter filhos me ocupou tanto meu espaço mental que... Ainda mais você que acabou de ter filho, né? Facilitou. É. Porque ocupa mesmo. E criança é uma tem menos maravilha, espaço, né? para essas angústias. Agora no meu caso só sendo avó, porque a minha já tem 24 anos. Mas você que tem criança pequena é muito bom, né? É, muito bom. É uma delícia. Nossa. Estão apaixonados aqui pelo Leozinho. Quantos meses ele tá agora? 2. 2, que delícia. 2 meses. Então, de alguma forma, estar consciente de que essa paz nunca virá, me deu uma paz, entendeu? E vendo as crianças é uma maravilha. Ocupa, né? Ocupa de alguma forma esse espaço que a cabeça vai pensando sem parar, é uma máquina de construir pensamento. E ver a paz deles também. A paz e as bagunças, né? A Marina tá dando trabalho, mas ela tá dando um trabalho ótimo. Então, E a gente estava falando aqui também do capitalismo consciente, saiu de novo, né? Vamos voltar para ele. Não, mas faz parte. Então, falando aqui do capitalismo consciente, como é que... Então, se você puder contar um pouco. Onde é que isso entrou no meu mundo, né? Isso foi em... Começou em 2013. Mas eu me conectei em 2007, 2008. Bem antes da gente ter o movimento mesmo. Eu me identifiquei muito porque foi isso que me permitiu montar o Okena. Eu fazia as pazes com... Porque eu descobri que eu não era um maluco querendo fazer negócios com essa lógica. Que tinha muita gente pensando assim já. Comecei a descobrir uma série de movimentos assim.
E comecei a me conectar com alguns. E os que mais me ressoavam foi o capitalismo consciente e o sistema B. E o capitalismo consciente, de alguma forma, ele dava parecia um encontro, assim, né? Você vai lendo, a primeira vez que eu li o livro, eu quero viver isso aqui. Eu queria ter, daqui 15 anos, Você está falando 20 do anos, livro original do Raj Sisodia. Isso, do Raj com o John Mackey. Isso. Eu quero viver isso aqui e eu queria ter escrito esse livro daqui 20 anos. Quero construir essa história e conseguir escrever esse livro. Tem uma identificação, assim, que vai além do racional, sabe? Uhum. Pega no coração mesmo. E aí eu comecei a me conectar bastante com isso e tal. Eu era amigo do André, e tinha esse grupo, enfim. E aí quando começou a tomar corpo a estruturação do Instituto aqui no Brasil, eu falei, putz, isso aqui é o que me representa. Uhum. É o que faz sentido para mim. O que é o Instituto Capitalismo Consciente, né? Ele é um movimento que, de alguma forma, busca mostrar que é possível construir negócios com uma lógica diferente da tradicional, que é mestres em gestão, né? Eu acho que o livro, inclusive, o movimento é interessante, porque eu gosto muito de contar essa história, porque o livro, na verdade, é o segundo livro do Raj. Não sei se é o segundo, mas é um livro que vem na sequência daquele livro Firms of Endearment. Sim. São as empresas mais adoradas. Sim. E ele resolveu escrever o livro porque ele entrevistou o John Mackey, da Whole Foods, nos Estados Unidos, Sim. para escrever esse outro livro. E aí eles se conectaram e viram que tinha muita sinergia na visão de mundo. Mas aquele livro, o Firms of Endearment, é um livro que busca comparar 20 empresas da lista do Jim Collins, do Good to Great. Good to Great, Que são as mestres de gestão. O Jim Collins escreveu esse livro porque ele queria provar que as empresas que eram muito feras em gestão geravam muito mais valor de mercado do que o índice tradicional, tudo empresa de capital aberto, tem que ficar fácil de medir o valor de mercado. Então ele mostrou lá que valia acho que 10 vezes mais, ou 3 vezes mais, ou 5 vezes mais, não lembro agora o número. Ele falou, cara, essas 20 empresas que eu considero bem geridas geram muito mais valor do que as empresas que não são tão bem geridas. Governança, etc, etc. E aí o Raj resolveu comparar com as empresas mais adoradas. E que tinha um Whole propósito. Foods, Southwest. Então, e aí o que são empresas mais adoradas, né? Que se conectam com isso. E daí ele vai para esse lugar dos construir os pilares do capitalismo consciente. Perfeito. Mas ele não tinha construído ainda. Uhum. E ele compara essas duas, as duas listas, e a lista das empresas mais adoradas gerava, acho que 10 vezes mais valor do que as empresas mais bem geridas. Porque é isso, você trata as pessoas bem, trata os clientes bem, fornecedores bem, de fato se preocupa com eles e cumpre seu papel como empresa, tal, se entendendo como interdependente, tem um propósito maior, cara, você vai no final ganhar mais dinheiro. Era essa a clareza. Então, por isso que eu me conectei profundamente, porque eu acredito, eu tenho essa crença. Agora, estou afirmando aqui que isso é uma verdade absoluta? Não sei se é, mas essa é a minha crença, que foi da onde eu tomei as minhas decisões. De que empresas que são humanas, cuidadosas, que se preocupam com os impactos que causam no mundo, impactos ambientais, sociais, respeitam as leis. Que se incomodam com a cadeia que a gente estava falando. Exatamente. Quer dizer, eu não aceito trabalho escravo, não aceito algumas práticas de mercados que não são muito éticas. Então, eu me preocupo não só, quer dizer, eu sou corresponsável. É isso aí. Com todos os públicos de interesse, toda a comunidade que você está inserido, até com o governo que você está inserido, a prefeitura, o sindicato. Não é tão inimigo o sindicato, gente. O sindicato está lá para defender os interesses dos teus trabalhadores. Por que você começou a achar que o cara é teu inimigo? Da onde que vem essa lógica? Então, para mim, aquilo lá não fazia nenhum sentido. Essa lógica do mundo dos negócios não fazia muito sentido. Embora dê dinheiro, tudo bem, pode ser que dê dinheiro. Mas o dinheiro talvez não seja o meu único drive. Uhum. Embora seja importante. Então, para mim, essa crença de que construir organizações com um espírito elevado, com um propósito muito mais elevado, geram mais valor para todos e dão mais dinheiro. Não é o dinheiro só pelo dinheiro. Isso. Essa história da rodinha do hamster que eu
te falei no começo da minha história, Sim. que foi como eu me senti, Sim. né? E tendo relações absolutamente que corroem nossa alma, né? Vai pro trabalho, cara, são ambientes de trabalho tóxicos, né? Sim. Líderes tóxicos, enfim. Quer dizer, quando você tem as pessoas que têm um pouco mais de consciência, que é esse processo todo que você está contando, de autoconhecimento, de se entender, de perceber também as coisas ao seu redor, eles vão tomando decisões com mais consciência. Essa decisão com consciência, elas vão impactando todo ao redor. É como se fosse uma pedra no lago, né, que vai Totalmente isso. abrangendo. Então, na medida em isso. que eu me enriqueço, eu enriqueço ao meu redor, eu enriqueço as minhas relações, eu enriqueço a minha comunidade, e assim sucessivamente. Exatamente isso. É uma outra lógica Uma outra lógica. que a gente não está acostumado. A gente não aprendeu isso na faculdade de administração. Nenhuma. Que faculdade de administração ensina isso? Não, nenhuma. Lamentavelmente, graças a Deus, a maior parte delas estão se conectando com esse olhar, mas o lugar onde se forma administradores não fala desse assunto, só fala de contabilidade, de microeconomia, mas não fala de relações humanas. Uhum. Trata as pessoas como se fosse RH mesmo, né? Como se fossem recursos. Agentes econômicos, né? Eu tive altas crises pelo fato de ser economista, com a lógica porque o economista também tem essa coisa da visão sistêmica, mas metade dos economistas se vertem para o lado socialista e outra metade extremamente capitalista. E todos têm a mesma visão de que as pessoas são agentes econômicos. Até Karl Marx achava que todos somos agentes econômicos. E eu acho que a gente é muito mais do que agente econômico. O ser humano tem tantas outras coisas do que ser agente econômico. Né? Enfim. E aí eu acho que a gente... eu me conectei com o movimento do capitalismo consciente por ter encontrado não só um lugar onde os valores eram compatíveis com o meu, como também uma fonte de aprendizagem para eu evoluir nesse meu processo de reflexão sobre como fazer negócios assim. E aí tem essa coisa missionária mesmo, de querer, de alguma forma, contribuir para a construção de um universo de empresas conscientes. Então, de alguma forma, eu considero o capitalismo consciente, eu sempre falei isso, ele é um movimento inspiracional. Ele ajuda muito a gente refletir, se inspirar, encontrar exemplos, cases. E hoje em dia tem muito dessa questão de você ajudar também as empresas a implantarem um sistema mais consciente dentro das organizações, né? Teve uma coisa que me chamava muito a atenção no livro do John Mack e do Raj, que era a questão salarial, que era no Whole Foods não tinha ninguém que tivesse um nível salarial 19 vezes. A diferença entre o menor e o maior salário. Né? Exatamente. Que isso é uma coisa que é um isso conceito diferente, porque, na verdade, a gente estava acostumado com múltiplos muito maiores do que 19. E, além disso, a gente tem hoje um projeto para implementar o que a gente chama de salário digno, que é uma prática estimulada pelo Sistema B. Que eu vou contar do Sistema B também. Mas não só isso, a diferença tem que ser pequena, como quanto que é o salário... Por que o salário mínimo tem que ser o limite... Por que você tem que pagar o mínimo possível para as pessoas? Quanto que cabe na tua conta, ou o que é justo você pagar para uma pessoa ter uma vida minimamente digna? Não é luxo, é conseguir pagar a casa, viver minimamente bem, roupa, comida. Quanto que é um salário digno numa região? Ninguém faz essa conta. Quanto que precisa? E Essa é uma conta muito legal. A gente deve implementar, estamos aqui, enfim, se inspirando em vários modelos para tentar implementar isso. E quais os critérios? E que não é nada de bicho de sete cabeças, gente. É você fazer um levantamento para entender quais são qual é a renda mínima necessária para a pessoa ter um padrão de vida que a gente considera minimamente digno. De alimentação, de moradia, de repente, ou saúde, ou algum, não sei se inclui lazer nessa conta. Tudo isso. O que é digno, minimamente digno? Não é nada demais.
E não é tão diferente do que algumas empresas já praticam. Mas, putz, tem que partir de um lugar de consciência. Putz, eu não quero dar o mínimo e ficar brigando com o sindicato. A inflação dá 7%, não, eu quero vou dar só 2% de reajuste. Cara, como é que você vai... Eu não consigo entender essa lógica, Adri. Como é que você vai se beneficiar, porque você vai tentar de alguma forma repassar teu preço, não estou conseguindo repassar, mas, cara, o teu funcionário, se você não der os 7% que é a inflação do passado... Já comeu? Ele já está ganhando 7% menos. Que coisa absurda. Você quer ganhar em cima do seu funcionário. Negocia as outras coisas. Mas não tira o poder de compra das pessoas que trabalham para você. Então, tem muito mais a ver com uma lógica e com uma liderança consciente. Quando você traz isso, para mim, vem muito mais isso, né? Vem muito de mais de dentro para fora. E não é uma ação ou outra ação que faz. É essa sensibilidade. Essa forma de ser no mundo. Entendeu? Uhum. E aí, eu acho que a gente pode conectar com a história do Sistema B. E qual a diferença também, se você puder falar, do Sistema Sistema B e então, a diferença pro capitalismo consciente? Claro. Eu costumo dizer que eles são movimentos primos, que estão trabalhando pela mesma causa. Porque o Sistema B começou na Europa, né? Não, começou nos Estados Unidos. Não foi com Richard Branson? Não, lá é o B-Team. Ah, é o B-Team. Que são, sei lá, 10 mega empresários. Sim. Que estão alinhados com essa visão de mundo também. Que é bem legal também. Mas não é pra mim nem pra você. Tô brincando, acho que tem uns empresários com a gente também. Mas o sistema, o B-Lab, uma organização sem fins lucrativos, fundada nos Estados Unidos em 2006, que tem uma história super interessante também, que tem uma admiração profunda pelos fundadores, uma profunda mesmo, que são quatro caras, né? Três caras incríveis. Que venderam a empresa e aí perceberam, e a empresa deles valia bastante dinheiro, e eles tinham essa crença de que só valia por causa do jeito que eles faziam. E quando eles venderam acho que para um fundo, ou para um concorrente, sei lá, e tudo que eles faziam não tinha valor nenhum mais para os caras, eles queriam saber de market share como qualquer negócio. E aquilo lá foi um balde de água fria para eles. Então como é que a gente garante que a integridade, que esses nossos valores se perpetuem numa empresa? Não é garantia de nada o que eles fizeram, mas partiu deste lugar, deste incômodo. E aí, o movimento do B-Lab, ele começou também com uma certificação, com um processo parrudo de verificação e certificação de empresas que atuam com um alto padrão de comportamento. Nas questões, o B-Impact Assessment são 5 pilares. Relação com trabalhadores, relação com comunidade, que aí inclui governo, vizinhos, fornecedores, cadeia de valor toda, o que você entrega para os seus clientes, se você entrega de fato o que você está prometendo, se você tem ética nas coisas que você faz, garantia do produto, enfim, as coisas básicas e que tem uma empresa que trabalha com ética. Aí tem, o quarto eu sei que o último modelo de negócio, governança. Importante. Então, governança, todos os seus acordos estão claros, se tem compromissos firmados com as pessoas, os papéis das pessoas estão claros, enfim. E modelo de negócio, que é o principal, que é o que gera mais ponto, que é, no final do dia, quanto mais você cresce, o mundo fica melhor ou pior? Né? O que você produz gera um bem ou gera um mal? Então pode ser uma coisa neutra, sei lá, uma fábrica de painel aqui. Pode ser B. Só que o modelo de negócio dela é uma espuma, que eu não sei como que é produzida, tal, enfim. E o negócio da Okena, por exemplo, é um negócio ambiental. Então vale muito ponto, porque já é um negócio que nasce para ajudar a endereçar um desafio ambiental. Então é uma causa por trás do negócio. Então, para você se certificar, você precisa ter mais do que 80 pontos num assessment que vai de 0 a 200. Parece fácil, mas não é nada fácil.
E de alguma forma ele é um jeito de separar quem diz que faz de quem está fazendo. Quer dizer, a diferença que você poderia entender assim, né, do capitalismo consciente é que ele é mais inspiracional, ele fala É exatamente isso. de questões de processos, né, de melhores práticas para você fazer, né, tem uma filosofia por trás do capitalismo Isso. consciente, e o sistema B, ele é, de fato, a entrega, né? Exatamente isso. É criar empresas melhores para o mundo, que a gente costuma dizer. Isso. De fato, né? O Com mensurável. práticas. Você precisa comprovar suas práticas. É quem já está mais avançado na reflexão. Quem já refletiu, não está só querendo saber, não está querendo plantar uma coisa aqui, uma coisa aqui, outra coisa ali. As coisas são isoladas. Ah, deixa eu ver o que é isso. É quem já virou a chavinha e está querendo fazer. Já está fazendo e tem que ser só comprovado. Isso. E aí, entrando nessa linha já, a Alkena, ela Nasceu como empresa B. nasceu como empresa B, já com propósito. Antes do sistema B existir aqui no Brasil. Sim. A Alkena foi fundada em 2010. A Alkena é uma empresa de tratamento de efluente industrial. Basicamente, a gente tem uma planta industrial que fica em Itapevi. A gente vai com um caminhãozinho, retira o efluente industrial que a indústria não consegue ou não quer tratar. Parece muito esquisito, né? Mandar água suja de caminhão para tratar em outro lugar, né? Eu também achava, mas precisa. É fundamental. Para vocês terem uma ideia, saiu um estudo em 2014, que eu não sei profundidade, mas é um estudo da GV, que dizia que só na região metropolitana de São Paulo se lançavam 3 metros cúbicos por segundo, que são 3 mil litros por segundo, de efluente industrial contaminado com resíduo perigoso ilegalmente. Seja nos mananciais, rios. Então não é que a gente não tem água em São Paulo. Não é a gente precisa buscar lá no Cantareira. A gente não tem água em São Paulo porque a gente poluiu tudo aqui. Uhum. São 3 mil quilômetros de rio aqui em São Paulo. Cadê os rios? Por onde você anda, cadê os rios? A gente enterrou os rios e poluiu. Então, é uma questão fundamental, e o efluente industrial tem um potencial poluidor muito maior do que o esgoto doméstico. Porque ele é químico, né? Também. É isso. Tem produtos que causam câncer, tem mercúrio, tem coisas, metais pesados. E tem alguma linha industrial que você trabalha mais? Então, a gente trabalha com efluentes mais complexos, né? Então, a gente trabalha com indústrias químicas, tintas, metalúrgicas, fertilizantes. E elas também, para usar o teu serviço, precisam ser um pouco mais conscientes, senão elas nem contratam também. Então, teoricamente, lançar efluente inadequado é crime ambiental, passível de prisão. Mas você já viu alguém ser preso por crime ambiental no Brasil? Você ouviu falar de algum caso? Não. Nem o cara que trafega animal silvestre, que é um crime ambiental gravíssimo, levar papagaio da Amazônia para o Rio Grande do Sul. Se o cara é preso na estrada, solta o cara. Mas enfim, existe a lei, existe a consciência. Graças a Deus a gente tem bastante cliente já. Vamos ter muito mais. Acabamos de receber um aporte no fundo de investimento, que é B também. Maravilha. Que está dando uma baita sinergia, a gente está super feliz com eles. Eles não só fazem o investimento, como também ajudam a gente a entregar, a executar. A gente construiu um roadmap juntos e eles trabalham com a gente em tempo integral. Eles têm uma equipe que eles chamam de Value Creation, que é de geração de valor, que são 5 pessoas que ficam em tempo integral lá com a gente, ajudando a gente a fazer a coisa acontecer. Então a gente está super otimista, super feliz com eles. São incríveis, Rise Ventures. E aí o que é mais legal de tudo, a gente trabalha com 3 horizontes, né? Depois eu volto pro início da história, mas só para te contar onde a gente está hoje, né? Já que eu já falei da Rise, a gente trabalha com 3 horizontes, H1, H2 e H3. A gente já te contei isso no almoço. Sim. Modelo de estratégia da McKinsey. É isso aí. O H1 é o negócio como ele é hoje. Sim. Então ele tem potencial de crescer e tal, ele tem várias coisas para acontecer. A gente receber mais influentes, mais clientes, tem muito espaço para isso acontecer. O H2 é o que a gente está pilotando para chegar no que a gente chama de H3, que é o Horizonte 3. Que é mais disruptivo. Que é mais disruptivo.
E a gente tem um sonho de construir uma empresa que a gente está chamando de mineradora em efluentes industriais. Porque a gente entende que Uau, que legal. tudo que está no efluente já foi uma matéria-prima e tem potencial de ser recuperado e ser reintroduzido na economia como produto. A gente já está pilotando alguns casos e estão super empolgados com isso, de pegar um resíduo, um efluente de uma empresa, misturar com o efluente de outra, fazer um processo, construir um produto e entregar para uma terceira. E vender para uma terceira. Então, nós estamos bastante focados em construir isso nos próximos 5 anos. Com valor agregado muito maior. Muito maior, muito maior. E sem extrair recursos da natureza. Então, a gente é uma empresa muito focada em preservação de recursos naturais. E aí, voltando para o início da história, então, acho que tem a ver com isso. Nesse meu processo, de alguma forma, eu me tornei um ambientalista. E comecei a entender que o buraco era bem mais embaixo do que chegava pelo Jornal Nacional. Tanto esse tema da emergência climática, quanto o tema da poluição, enfim, todos os sistemas ambientais aí. E eu, de alguma forma, tinha uma... Acho que todo mundo tem, em um certo nível, uma relação com a água, né? Uhum. Acho que talvez alguém... Aqui não tem, talvez não tenha parado para pensar muito bem, mas... Putz, a água é um negócio tão mágico, né? Um negócio tão incrível. Eu não lembro de uma sensação mais incrível do que entrar no mar, por exemplo. Até numa piscina. E tomar banho. Tomar banho todo dia, não é maravilhoso? Tomar banho é maravilhoso. Até na chuva é maravilhoso. Tomar água. Tomar água é maravilhoso. Então, eu entendo que já entendia já há muito tempo que para mim água é vida, é sinônimo de vida. E eu queria, de alguma forma, preservar a vida, né? Tem a ver com a minha missão de vida mesmo. De manter o que é vivo e deixar morrer o que é morto. E eu queria muito saber como tratar a água. O que é esse universo da água? E resolvi entrar por esse caminho, que apareceu uma oportunidade. Tinha um parceiro de negócios que levantou essa possibilidade. Achei o cara maluco. Fui ver, tinha mesmo, e comecei a explorar. E você começou sozinho? Sozinho. Na raça. Mas não foi por opção, hein? Foi por falta de opção. Como assim falta de opção? Foi uma escolha? Não, eu estava muito isolado do mundo naquela época. E talvez ninguém ia querer fazer um negócio, ser meu sócio naquele momento. Dificilmente ia acreditar. Ainda mais com aqueles valores todos naquele momento, 2010. E eu queria muito ter tido um sócio. Hoje eu tenho um sócio que eu adoro. Tenho 2 sócios. Tenho a Rise e tenho o Kiko, que eu tenho eu fico até emocionado de falar. Mas eu queria ter tido um sócio desde o começo. Ou mais sócios. Que legal ter sócio, né? Muita falta. Essa companhia na viagem, eu dividi o fardo, sabe? Sim, discutir, conversar. Aprender o negócio... Eu tô num movimento diferente. Eu sempre tive sócio, eu tô 2 anos sem sócio. E pra mim é estranho. Porque você não tem com quem dividir. Eu tô mais acostumada também a ter... dividir papéis, né? Putz, ninguém de estratégia. Ninguém é bom em tudo, Não, de jeito nenhum. O que eu errei, o que eu falhei, o que eu deixei de fazer coisas que eu achava importante, porque não tem braço. E assim, como é que a gente pode aprender? Assim, é legal a gente aprender com os erros dos outros, né? Com os nossos e com os dos outros. Dos outros é bom, né? Porque daí a gente é melhor ainda, porque a gente vê e já vai acertando aqui, né? O que você poderia nos contar de erros que a gente poderia aprender com você? Que vai encurtar nosso caminho, né? Nossa, não vai conseguir encurtar o caminho de ninguém, porque acho que a gente só aprende quando a gente apanha da vida. Então você pode... Se o erro do outro não te incomoda, você não vai aprender. Mas tem coisas que a gente vê e fala, putz, isso eu não vou fazer. Porque já sei que dá errado. Porque te incomodou. Você não gostou do que viu. Então, dificilmente acho que dá para alguém caminhar nas pedras que você pisou. Né? Cada um tem que escrever a sua própria história, o seu próprio caminho. Claro que tem os erros. Eu tenho um erro clássico. Nessa minha ânsia de conseguir um sócio,
Putz, chamei um amigo conhecido. O cara foi um puta de um pilantra. Fez um monte de barbaridade. Mas impôs um monte de ameaça. Foi um horror, Dri. Pesadelo, né? Pesadelo. Acabou com a empresa. Acabou com o clima de confiança na empresa. Dá pra imaginar? Com esses valores, pra mim, o quanto isso é importante, virou um horror. Eu deleguei quase toda a operação, a ânsia de ir para um lugar mais estratégico e tal. O cara errado. Leitura errada. O que acontece? Faz parte. Eu paguei caro, bem caro. Foi bem caro. Faz parte. Virou até processo criminal. Enfim, muito dolorido. Muito dolorido. Para todo mundo. Esse talvez seja o principal erro, de confiar na pessoa errada. Depois eu cometi muitos erros, Dri. Eu acho que tem uma coisa que eu achava, tinha uma crença, assim, desde o começo, de que a responsabilidade de cuidar das pessoas era de todos os líderes, principalmente, mas de todos trabalhavam lá, cuidaram uns dos outros, mas tinha uma responsabilidade muito importante das lideranças. E eu não consegui ter as lideranças que eu queria, mas eu tinha uma crença de que não tinha sentido ter uma área de RH. Porque, para mim, RH, recursos humanos, já começa errado. Por que eu preciso de alguém para cuidar das pessoas? Se os líderes devem fazer isso. Isso é obrigação de todos nós. E, cara, mas tem algumas práticas. Não funciona. Para mim não funcionou. Sei lá, se outro lugar vai funcionar. Mas não funciona para mim. Você precisa estar regando os vasinhos toda hora, todos os dias. Cuidando das pessoas, olhando no olho delas. E elas têm que ter uma organização ali, uma estrutura. Eu falava isso com você, inclusive. Você me ajudou a seguir nesse caminho. Tem que ter uma estrutura de cuidado com a questão humana, porque são muitas necessidades, tem muitos desejos, tem muitas coisas envolvidas, tem muitas demandas. E, cara, na loucura de você querer montar um negócio, lá na operação, todo mundo envolvido, querendo entregar, vai deixando as coisas pelo caminho e, de fato, o que mais importa. É porque para construir uma cultura dentro da empresa, as pessoas precisam de sinais. Elas não é precisam automático. Não, eles precisam de processos também. Não é só exatamente então, isso. As pessoas às vezes esquecem que processo é uma parte importante de manutenção, inclusive desses sinais que precisam ser interpretados pelas pessoas. É isso aí. A cultura da organização, ela é vivida. Isso. Ela não é dita. E vai sempre existir uma cultura dentro de qualquer organização. Sem dúvida. E eu, sem cuidar, porque eu não tive capacidade de cuidar, eu criei uma cultura tóxica. E foi muito doloroso para mim isso. Eu imagino, tudo que eu acreditava. Conhecendo você e sabendo dos seus valores, sabendo que pessoa que Imagina, você é. Para mim, criar um negócio... Nossa Senhora. Meu Deus, como foi sofrido. E uma coisa que eu acho que também, agora falando do lado do empresário, sempre tem uma questão que é, e eu também sofro disso, que é uma questão da questão humana, mas ao mesmo tempo da questão da produtividade. Porque isso também precisa de uma maturidade das pessoas, né? E às vezes as pessoas confundem um pouco isso, né? De você ser cuidadosa, né, com as pessoas e ao mesmo tempo elas terem um limite, né, da questão do profissionalismo, de entrega, de tal. Então, isso é uma coisa que eu acho que está sempre na balança para a gente que se preocupa com pessoas, né? Como é que é isso, né? Essa corresponsabilização, né? Porque quando você está trabalhando com níveis de maturidades alto, de consciência alto, legal, todo mundo se responsável, mas não é a vida, não é assim. Mesmo assim já é difícil. Mas a vida não é assim. Alto. Né? Então tem, até porque as pessoas também têm as suas próprias idiosincrasias, elas também têm momentos de vidas. Então, essa coisa de ser empresário e lidando com a pessoa é uma coisa que é um desafio. Quer dizer, qual é o tamanho que eu puxo que... E às vezes eu também já arrebentei essa corda, porque você vai e você fala, não, agora foi demais, agora é de menos. Então, tem esse equilíbrio também que não pode sair de vista, né, do nosso propósito de fazer esse equilíbrio, né, de resultado com cuidado das pessoas. Eu já usei esse exemplo tantas vezes, até fica chato, mas eu faço questão de te contar. A gente
a gente tinha um operador da estação de tratamento que era ótimo. Cara, talvez fosse o melhor funcionário que a gente tinha lá. Só que o cara não era tão aguerrido. Ele era ótimo. Aí começou a faltava um, pô, mas você não pode faltar, tal. Depois de 3 vezes que a gente reclamou que ele faltou, sem avisar, ele falou, porra, isso aqui não é uma empresa B? Você está falando do nível de maturidade, né? Você imagina quantas vezes eu ouvi, mas isso aqui não é uma empresa B? E o que significa para eles isso? É isso. É isso. É muito maluco. É. Então, como é que a gente faz, né? Quais foram os caminhos que a gente foi encontrando? A gente ainda está no começo desse caminho, como todos, talvez, mas... A primeira coisa, acho que mais importante de todas, é a governança mesmo. É você deixar claro quais são os papéis, o que você espera das pessoas, fazer pactos, fazer contratos, acordos, Trocar expectativas. Trocar expectativas e, principalmente, que eu brigo muito todos os dias. Eu saí da operação da Okena, né? O Kiko assumiu como CEO, estou super feliz. Tem um papel um pouco mais de inspiração e estratégia aí. Mas eu brigo todos os dias para a gente construir uma cultura de feedback. Porque não está implícito, né? Não é tão óbvio às vezes. Então você precisa dizer. O líder pro liderado precisa dizer o que está esperando, que se está atingindo, se não está atendendo. E vice-versa, né? E, quer dizer agora, é muito importante o líder receber feedback. Sim. E estar aberto para isso. Então, Sim. Isso exige uma cultura que permite isso, né? Que favorece isso. Porque lideranças, no modelo que a gente está acostumado, são manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, quem é o liderado para falar alguma coisa pro líder? De que ele está uma questão, que ele não está vendo, que ele não tá... Então, como é que você constrói uma cultura de confiança ao ponto de você permitir ter esses diálogos assim, sem fronteira? E que são tão ricos, porque... Rico para todo mundo, maravilhoso. Então, é uma luta diária. Isso você não pode deixar nunca passar. Sem dúvida. Nós estamos falando de cultura de feedback há 5 anos. E estão implementando devagarzinho, cada hora mais coisas. E estão acontecendo. Acho que está acontecendo. Nós estamos contratando muita gente nova agora, enfim. Tem toda uma outra lógica de onboarding, enfim. Até por isso precisam daquelas questões que a gente estava falando agora de processos, né? Porque se a gente vai trocando e a empresa é um ser vivo, né? Ela tem entradas Total. e saídas de pessoas e o mesmo. mercado nos exige, a gente vai se acomodando. Então, eu preciso ter processos para manter essa questão da cultura, porque a gente que está lá há muito tempo, tem horas que você fala, meu Deus, mas isso eu já disse. Ah, mas eu já disse, mas era para outra pessoa, não era para essa. Então, a gente tem que repetir, É isso aí. para que isso seja consolidado. Eu acho que a gente está agora, coincidentemente, construindo e devemos concluir nosso Culture Deck. Porque é isso, a maturidade desse processo de perceber exatamente o que você trouxe. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos criar uma apresentação clara que todo mundo sabe o que é a cultura do que a gente está esperando, os comportamentos que a gente espera, com exemplos claros. Até para as pessoas se identificarem, é isso que eu quero, mas tem que ser uma decisão consciente para ambos os lados. E dá para a gente exigir delas o comportamento que a gente está falando, né? Sem dúvida. Como está escrito aqui, isso aqui é o oposto do que a gente quer que você faça. Não funciona. E como que a gente também vai se transformando, não só a empresa, às vezes as escolhas também, eu escolho hoje estar aqui, amanhã eu posso não escolher estar aqui. Né? Isso pode vir de ambos os lados. E eu acho que... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não, mas eu vou falar do propósito agora, que você vai gostar. Sim. Que a gente está falando lá fora, né? Que eu costumo dizer que a gente está vivendo, nesse momento, o que eu estou chamando de ditadura do propósito. Uhum. Que todo mundo é obrigado a entender o seu propósito, essa geração tá maluca. Qual é o meu propósito? Sei lá qual que é o teu propósito. Sei lá, você precisa... Será que é isso que você precisa ficar buscando na tua vida? Será que conferir sentido à vida, aquilo que você faz, talvez seja o mais relevante, o mais importante, né? E viver em paz com isso.
Aquilo lá está fazendo sentido nesse momento, no momento seguinte talvez não esteja. E eu acho que existe sim um propósito. As pessoas podem, sim, encontrar os seus propósitos de vida, tá tudo certo. Tem gente que quer ser avó, né? Isso que você falou é muito legal. Quer dizer, o propósito não precisa ser sempre aquela coisa que tem um impacto totalmente no mundo, na sociedade. Tal, Tem outras exatamente coisas, isso. né? As Exatamente pessoas isso. confundem, né? Como se isso tivesse que ser sempre algo tipo. Assim. É, Uau! não precisa. Tem Pode coisas. ser. Graças a Deus tem gente que encontrou Gandhi encontrou o propósito dele. Maravilhoso. Martin Luther King. Maravilhoso. Só que você não precisa ser Gandhi. Exatamente. Ninguém precisa ser ninguém. Você precisa ser você. Mas eu A única adorei coisa que que você você falou de precisa ser ser você. avó. Pode ser, O seu propósito é ser você. Quem é você? sim. Respeita quem você é, quem a sua alma é. Sempre. Aí você está vivendo o seu propósito. E aí o que eu falo, por que eu conectei com isso, né? Porque a cultura, de alguma forma, ela não tem como florescer se não tiver pessoas com propósito alinhado com o que a cultura está esperando. Perfeito. Que seja minimamente. O meu propósito de vida é trabalhar numa empresa que tenha isso, aquilo, que pense assim, assim, assado. Não estou disposto a trabalhar, ou que me dê dinheiro, ou que, sei lá. Né? Você tem que tem que ter um pacto ali do que eu espero de você e do que você espera de mim. E aí eu acho que essa maturidade também do funcionário, né, do colaborador, de poder também dizer esse feedback sincero, ele também ajuda a crescer o ambiente. Mas aí, como psicóloga aqui, eu vou falar assim uma coisa que eu percebo: nem todo mundo consegue fazer isso. Porque é uma relação. Não sabe também, né? Às vezes não sabem. Por quê? Porque são pessoas, às vezes, que lidam com essa questão da frustração de não ter o que quer de forma diferente. Por exemplo, tem algumas pessoas que querem construir junto, que querem dar feedback para crescer junto. Tem toda a razão, Adri. Tem outras que falam o seguinte: Toda não, razão. você pisou na bola, para mim acabou, chega. É. Então, ela não vai fazer isso só no trabalho, ela vai fazer isso com o Na marido, vida toda, com a amiga, não, com a essa filha. postura de vitimização, sempre de colocar nas costas da empresa a obrigação de dar o propósito para ela, cara, eu não tenho como te fazer isso. É. E aí se frustra. E que é uma a construção. Porque não tá fora. A pessoa fica esperando e aí se vitimiza. Putz, mas a empresa não fez isso por mim, a empresa não faz isso aquilo pro meu chefe, isso, meu chefe. Cara, e você? Qual que é o teu papel nisso tudo, na tua vida? Como é que eu busco o que eu quero? É isso, Como como é que eu não aceito, construo? como é que eu estabeleço limites? Como é que eu lido com as pessoas que me frustram? Como é que eu Isso. construo relação? Como que eu faço coisas mais duradouras? Né? Como é que eu lido com os erros dos outros? Exatamente. Eu sou construtiva, eu não sou construtiva? Resiliência, colaboro. Como é que eu me importo? Se colocar sempre nesse lugar de... Quando eu aprendi na Cabala muito, eu nunca vou esquecer um conceito, quando a gente aponta o dedo para alguém, Tem 4 pra gente. tem 3 apontando pra gente. Então, é isso. Eu fico lá julgando tudo e todos. Julgando a empresa, julgando... Cara, putz, você tá no lugar errado, velho. Senão o teu lugar não é esse. De ficar apontando o dedo pros outros. Qual que é o teu pedaço de responsabilidade? Qual que é o teu papel aqui? E como é que você muda? Agora, você botar em questionamento as intenções... Eu tive um momento da minha vida que eu achava que intenção não tinha valor nenhum. O que importava é o que você fazia. Ah, tá cheio de boas intenções, o inferno tá cheio de boas A intenções, gente ouve isso. né? E intenção não vale nada, o que vale é o que você faz. Você fez ali, puta, você tinha uma ótima intenção, mas você fez uma merda ali e acabou com a vida do cara. É assim que eu pensava. Hoje eu penso o oposto disso. Sabia? Eu penso que a intenção tem um valor enorme. Intencionalidade talvez seja tudo. Eu Porque gosto a gente não disso. consegue controlar as circunstâncias. Até porque a gente erra Total. e se eu tenho uma intenção positiva, uma Total. natureza de que eu quero que dê isso. certo, eu posso refazer. É isso. Então eu nunca questiono a minha intenção. Isso me ofende profundamente. Entendeu? Isso pega pra mim num lugar que eu não consigo nem lidar. Porque, cara, intenção da minha empresa, entendeu? Se você é um funcionário e fica questionando a intenção, isso aqui não é CB, você tá no lugar errado, velho. Porque é óbvio que eu não consegui fazer tudo o que eu queria. Eu preciso de pessoas me ajudando a construir. A chegar no lugar onde a gente quer, onde a gente vê esse mundo maravilhoso. Como é que a gente chega? Eu vou chegar sozinho? Não.
É uma né? coletividade. E qual é o teu papel? Ajuda a construir, em vez de apontar o dedo. Mas aí, falando um pouquinho do Bauman, né? A gente está nessa sociedade líquida, onde É as isso. pessoas entram e saem, e elas estão... Tem 3, 4 carreiras ao mesmo tempo, às vezes, né? Exatamente. Sem julgar, mas esse é o momento que a gente está vivendo, isso. onde as pessoas elas não estão satisfeitas, elas simplesmente trocam, De identidade. substituem. Então, é líquido realmente. E nessa medida, nisso que a gente está falando de uma construção mais perene e tal, eu preciso lidar com outras coisas dentro de mim. É isso. Com as frustrações, de lidar com essa construção, que no fundo você faz isso com as pessoas muito próximas, ou tende a fazer, né? Com as maneiras, pessoas muito próximas. Você não vai abandonar teu filho, quer dizer, claro que tem gente que abandona, mas você constrói junto, você vai lá, você tenta, não é aquele jeito, você tenta de outro. Por quê? Porque tem um amor, tem uma intenção de construção de fato, que é genuína, e aí você consegue transformar. E acho que a chave é esse, é o amor mesmo. É só amor. E fazer as coisas com amor. Né? E se você está no seu trabalho fazendo com amor, com intenção pura, verdadeira, sincera, sem ser mascarado, sem não dizer o que você pensa, cara, você está no lugar certo. E aceitar todas as vulnerabilidades, que eu sempre acho lindo Super, falar isso. Da Brené Brown, maravilhoso. É maravilhoso, exatamente. E tem empatia, né, pelo mundo e tal. A gente está falando de coisas aqui que são do nosso dia a dia, não é uma questão utópica, nada disso, né? Para as pessoas não acharem que a gente está falando de coisas que são só idealizadas. Não, é o dia a dia, né? Exatamente. De colocar intenção boa e com amor de cada coisa que a gente faz. E verdade, né? É verdade. Compromisso com a verdade. Muito bom. Eu amei essa conversa aqui com você, amei, como sempre, uma delícia estar aqui com você, assim, muito rico, sempre de uma troca de qualidade. Sempre foi, né, Dri? Sempre foi, e vai ser, sempre. É isso aí. Muito bom, obrigada pelo teu tempo. Obrigado eu. Obrigada. Beijão. Então, para vocês que estiveram com a gente até agora, que ouviram e participaram dessa entrevista, desse bate-papo delicioso aqui, continuem com a gente, assinem nosso canal e estejam com a gente nas próximas entrevistas que vão ser tão maravilhosas como essa.